sonhando com minha cabeça reclinada sobre a rocha. Eu tava sonhando com minha cabeça reclinada sobre Jesus. Seu pai, e ele percebe, ele pega uma pedra e forma a sua cabeça. E naquela noite estrelada ele tem uma visão, ele vê uma escada descendo do céu, anjos sobem e descem. Existe um profundo segredo nessa passagem. Às vezes nós fazemos tanta força para ter um ministério frutífero, quando na realidade o que nós mais precisamos é descansar a nossa cabeça na rocha. A Bíblia diz que Jesus, ele é a rocha da nossa salvação. Então, em meio a toda a correria, talvez o mais fácil é se dispersar. Mas esses são tempos onde nós não corremos e nem andamos pela força do nosso braço, mas descansamos a nossa cabeça em Jesus. A palavra do Senhor fala: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. O encontro que aconteceu naquela noite, ele é tão profundo, que alguns estudiosos, eles conseguem discernir qual foi a visão. A visão é a profundidade da visão que Jacó teve naquela noite. O mesmo valor gemátrico que a palavra escada tem, é o mesmo valor que a palavra Sinai tem. Então acredita-se que naquela noite Jacó, ele não viu só a escada descendo do céu, mas ele viu Deus entregando as duas tábuas da lei a Moisés no Monte Sinai. E viu também Jesus sendo glorificado e se encontrando em glória no Monte Santo do Senhor. Então, o que nos leva a entender que quando nós descansamos em Jesus, nós conseguimos ver o final do propósito. Jacó, ele estava cheio de dúvidas e não tinha uma convicção, mas depois daquela visão ele entende: o meu povo receberá destino e o meu povo receberá um Salvador. Nós fazemos tanta força para alcançar um destino, tanta força para gerar paz que excede todo entendimento, mas hoje Jesus vem aqui e diz para você: descanse. A visão vem de mim. Deite a cabeça na rocha. Eu tenho coisas para te falar que você não imagina. Eu tenho coisas para te dizer que você não imagina. Eu tenho coisas para te revelar que seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Mas nos últimos dias, o Espírito Santo tem nos revelado. Senhor, nós invocamos agora a paz que excede todo entendimento, Senhor. A paz que excede todo entendimento. Eu sei que existem coisas em ti que eu jamais senti antes, ó Deus. Eu sei que existem coisas em ti que eu jamais senti antes, ó Deus. Vamos provocar o Senhor. Eu sei que existem coisas em ti que eu jamais senti antes, ó Deus. Eu sei que existem coisas em ti que eu jamais senti antes, ó Deus. Que Deus
Vamos lá. Você tem certeza do que você está cantando? Você tem certeza do que você está cantando? Precisamos ter cuidado com o que cantamos, porque o que cantamos pode se tornar uma realidade na nossa vida. Então você precisa impregnar as suas palavras do seu coração, com o seu coração, e aí será uma realidade. E aí será uma realidade. Vamos impregnar as nossas palavras com o nosso coração, mais que é tudo. Vamos colocar mais feijão nisso aí. Vamos lá. Vamos lá, você pode mais. Senhor, começa a manifestar os
minha vida. Um ensinamento numa conferência de adoração. E era até uma frase que nós usávamos em camisetas, em adesivos. Eu vejo quanto isso é verdade. Métodos radicais produzem consequências sobrenaturais. Nunca foi a nossa ciência que nos levou a romper novos níveis de fé. Foram métodos radicais de fé. Métodos radicais. Sempre quem ousou ir mais além recebeu mais de Jesus. Não interessava se tinha que subir uma árvore, não interessava se tinha que largar a capa, não interessava se tinha que romper uma multidão e tocar Jesus de uma forma que ninguém tocava. Métodos radicais trazem consequências sobrenaturais. Se você hoje, eu quero fazer algo, eu quero brigar nos céus isso. Você entende hoje, Senhor, eu preciso mais que tudo da tua glória, Senhor. Eu preciso mais que tudo, mais que qualquer coisa. Qualquer coisa que eu preciso da tua glória. Eu quero te convidar. Determina isso e liga isso, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Vem até aqui à frente. Determina isso. Vem aqui, Senhor, eu entendo que esse é meu momento, Senhor. Eu entendo. Eu quero fazer um altar, um entendimento de um altar profético aqui. De um altar diante dos céus. Aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Aquilo que é ligado a posturas radicais produzem consequências sobrenaturais. Existe muito tempo que você está lutando de acordo com a força do seu braço, mas o Pai está dizendo: é só minha glória que você precisa. É só minha glória. Não é de um CD novo, não é de uma música nova, não é de um livro novo. É a minha glória, é a minha glória. O Pai olha e vê fundo no coração da sua noiva. O Pai responde, existirá sempre uma resposta do coração do Pai com relação à noiva. Então eu quero que você cante isso como oração. Não importa a sua idade, não importa se você é uma criança, se você é um ancião de dias. Não. O que importa é o desejo. Se você quer a glória do Senhor, mais o que tudo. Ah, Senhor, métodos radicais produzem consequências sobrenaturais. Ore comigo. Mas
Amém, né? Queria sem mais chamar aqui o Michel. Queria agradecer a todos os meus amigos mais uma vez. A minha esposa puxa muito da minha orelha que eu faço isso. Obrigado a todos vocês que estão aqui. A gente vai dar continuidade. Antes da gente entrar na palavra, eu queria falar sobre 2 livros que são muito importantes na minha jornada. Um pouco daquilo que eu vou compartilhar hoje foi muito influenciado por essa literatura. Celebração da disciplina. Disciplina é uma palavrinha que o brasileiro não gosta muito. E esse é um dos livros, para mim, mais importantes da história do cristianismo. Está do lado de O Peregrino e de muitos outros. É um livro que foi escrito em 1970. Mais de 1 milhão de cópias vendidas. E a celebração da disciplina trata de como desenvolver uma vida disciplinada de devoção. Não só uma devoção de oração, jejum, leitura da palavra, mas, por exemplo, ele está abordando aqui todas as áreas das disciplinas de um cristão, como, por exemplo, a disciplina da submissão, de aprender a se submeter uns aos outros, de aprender a se submeter aos nossos líderes. Isso é uma disciplina. Nem sempre a submissão começa com um coração totalmente disposto a se submeter. Então você entra pelo caminho da obediência e você depois tem o seu coração inclinado para servir uma missão. Aí você passa a ter submissão. E isso é uma disciplina também. Precisa ter entendimento, mas precisa ter prática. Então esse livro ele modelou parte da minha vida espiritual e muitos teólogos falam dessa literatura, dizendo que Richard Foster conseguiu pegar praticamente quase todas as tradições do cristianismo, dar uma purificada e tirar os seus exageros e condensar nessa literatura. Já li muitas vezes, estou lendo de novo, estou fazendo uma série de mensagens para nossa comunidade no Rio, baseado nas 12 disciplinas espirituais. Essa literatura é muito poderosa, a gente vai falar um pouquinho sobre disciplina hoje. Um outro livretinho que saiu há pouco tempo, português, DNA do Nazireu, do Low Engle. Low Engle é um pastor lá nos Estados Unidos, líder de um movimento chamado The Call. Tive a oportunidade de estar com ele uma vez, ele inclusive liberou uma palavra sobre a minha vida. Um dos caras mais poderosos na vida de oração que eu já conheci e com um movimento muito forte nos Estados Unidos combatendo o aborto. Ele tem um movimento chamado Bond for Life, que ele leva jovens para áreas de aborto ou áreas onde tem indústria de pornografia e eles colocam uma fita na boca escrito vida e eles ficam ali 2, 3 horas em intercessão silenciosa para que Deus cesse o derramamento de sangue inocente e para que o Senhor elimine a imoralidade, porque você sabe que imoralidade e aborto são 2 coisas que andam de mãos dadas. E muitos milagres têm acontecido de meninas que estão entrando numa clínica de aborto, entra nessa clínica e a presença de Deus vem sobre ela, ela volta e começa a confessar para esses jovens que estavam ali intercedendo que ela estava indo cometer um aborto e ela se arrepende e aí recebe ajuda. E esse livrinho aqui ele fala sobre o DNA do Nazireu, que é o estilo de vida de João Batista. Isso é um tipo de livro que ou você é afetado ou você joga ele na fogueira. Eu sentei na cama para ler uma folhinha ou 2 e acabei lendo o livreto inteiro. É um livro muito forte que tem a ver com consagração. Consagração é uma palavrinha no nosso meio, o evangélico está um pouco defasado. As pessoas não falam mais de consagração, de separação, de santidade. Santidade virou uma coisa que ou ninguém fala sobre ela, ou quando fala de uma forma legalista. Mas existe uma santidade que é gerada por sua entrega e fortalecida pela graça de Deus. Eu creio nisso. Santidade é pela graça, mas depende da disposição do nosso coração se entregar àquele que é santo para que ele nos santifique. E um dos melhores estilos de vida de santidade é o de João Batista. Quando nós olhamos nas Escrituras, João se separou com 12 anos de idade, ele consagrou a sua vida, porque tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele, que ele seria a voz que prepararia o caminho do Senhor. E todas as vezes que o Senhor tem uma promessa sobre a nossa vida, nós precisamos entender que profecias, a não ser aquelas que são bíblicas,
a respeito da volta de Jesus e a respeito de Israel, toda a profecia pessoal é condicional à sua participação. Paulo disse para Timóteo, para você, que ele tinha que combater um combate baseado nas palavras proféticas que estavam sobre ele. Então João recebeu uma palavra profética de que ele seria aquele que prepararia o caminho do Senhor. Então essa palavra levou João para o deserto, para que ele se consagrasse por 18 anos, para ter mais ou menos um ministério de no máximo 7, 8 meses. Então consagração é uma palavra urgente para os nossos dias. E esse livretinho que eu queria dar para quem tem fome e sede de Deus. Isso. Só não quebra a câmera porque... Esse aqui é o da Coelho. Porque ele teve fome e sede. Não, vou comprar. Amém? Vocês estão bem essa noite? Amém. Então estamos prontos para ouvir a palavra do Senhor? Amém. O tema da minha mensagem é simples devoção que gera uma extrema devoção. Eu sou um estudioso dos heróis da fé, das bibliografias, eu amo biografias, eu amo estudar a história e a jornada de muitos homens de Deus. Um homem de Deus que me chama a atenção na história é um cara chamado William Wilberforce, um político inglês que devotou sua vida à causa de Cristo para libertar os escravos na sua época. Influenciou muitos outros movimentos de abolição de escravos, inclusive influenciou no Brasil. E esse cara era tão devotado à sua causa que ele ficou durante todo o período de luta que ele teve contra a escravatura sem comer açúcar. Porque você sabe, os escravos trabalhavam na colheita de cana e açúcar e papapá. E ele ficou toda a sua vida consagrado nesse jejum, nessa abstinência pela causa da libertação dos escravos. E ele foi ver a libertação dos escravos nos últimos meses da sua vida. Ele não teve nem tempo de se alegrar tanto naquilo que ele conseguiu através de ser um homem de Deus numa área de influência. E nós olhamos para a jornada desses homens, nós achamos que eles sempre foram grandes. Por exemplo, você olha para a vida de John Wesley, se você já leu alguma coisa sobre John Wesley, se você não leu, eu acho que você precisa fazer isso urgentemente. É um dos homens que eu tenho maior admiração pelo simples fato dele conseguir criar uma estrutura apostólica, e para mim ele era um apóstolo nato, que conseguiu fazer com que o avivamento tivesse uma duração mais longa do que os outros avivamentos na história dos avivamentos. Mas quando você olha a vida de John Wesley, ele era metódico, por isso ele fundou o metodismo. John Wesley era tão radical na sua disciplina que ele tinha o hábito de dormir às 8 horas da noite. Ele acordava às 4 horas da manhã todos os dias e tinha o seu tempo de devocional até às 8 da manhã. Depois ele saía para o seu trabalho, ganhava o mundo para Cristo e ainda teve tempo de escrever um livro de plantas medicinais. Quase dá um pouquinho de raiva deles. Dá um pouquinho. John Wesley era tão metódico que um dia ele chegou em casa às 8h05 e ele dorme às 8. Porque estava atrasado, ele dormiu na escada. É um cara grosso. Eu sempre digo que John Wesley é o seu Lunga do avivamento. Mas ele só foi John Wesley. Ele deixou uma marca na história. E a gente tem uma compreensão errada a respeito dos sentimentos do coração de Deus, como se fosse equivocado desejar ser grande. Inclusive tem uma literatura lá atrás que fala só sobre isso. Os 7 desejos do coração humano. São desejos que Deus coloca no nosso coração e a gente fica amarrando o tempo inteiro. Mas são da natureza de Deus. Por exemplo, o desejo de ser grande e o desejo de deixar impacto na história. Como que você gostaria de ser lembrado? O que você gostaria de ter escrito na sua lápide? O que você gostaria que as pessoas dissessem a seu respeito depois da sua morte? Será que você iria morrer? Se você morresse agora, um mês depois, todo mundo já iria esquecer? Porque você não deixou um legado, você não deixou uma marca na sua geração. Mas dentro de todos nós aqui, existe um desejo de deixar um impacto na sociedade, de ser grande. E
Isso não é ilegal, isso não é uma coisa que você não possa desejar. A questão é que o Senhor Jesus tem os parâmetros e os meios pelos quais você chega a ser grande e você deixa impacto na história. Os discípulos mesmo ouviram ele falar: quem de vós quer ser o maior? Jesus está dando a oportunidade de ser o maior. E ele diz: então seja aquele que tem um coração mais servidor. Se você quer estar numa grande posição, aprenda a humildade. E humildade não é autocomiseração. Humildade é a habilidade de ouvir outros. Amém. Glória a Deus. A gente precisa aprender a sentar para ouvir outros. E, em primeiro lugar, ouvir Deus. Então nós precisamos entender que esses desejos são o Senhor que está colocando no nosso coração. O desejo de deixar impacto. Mas ser grande não é uma coisa que acontece em segundos, em meses, até mesmo em anos. Existe uma jornada entre uma grande entrega, entre um grande sacrifício, entre uma grande marca que nós precisamos trilhar. Por isso que eu digo que toda extrema devoção, toda grande entrega a Deus começa com algo muito simples. Mas o problema da nossa geração é o imediatismo. A gente não consegue valorizar o primeiro dia de academia. Quem já fez academia aqui? Eu estou desde o início do ano no Muay Thai. E o primeiro dia do Muay Thai não faz sentido. O primeiro dia de esteira não faz sentido. Porque a velocidade da esteira é a velocidade idoso. Que é assim. E você olha para aquela velocidade e você diz: não tem sentido se eu estou fazendo isso, não vai dar em nada. Mas aí quando eu olho para o lado, tem um idoso correndo quase que a 80 por hora. E ele me humilha. Eu olho para o lado, tem uma senhora levantando um peso 10 vezes maior do que o meu. E a academia é uma das coisas que mais me quebranta. É muita humilhação, gente. E aí eu vou fazer sombra. Sombra é aquela lutinha de leve, né? E a menina me acerta um chute na perna 10 vezes mais forte que o meu, uma menina. Eu falei pro professor, eu falei: ela bate mais forte que o homem. É melhor você me trocar. Eu vou apanhar dessa moça. E a academia é assim. Mas a gente precisa entender, não tem um milésimo dia de treino se você não for o primeiro. Então nós temos a forte tendência de desprezar os pequenos começos. Não tem como ser um músico virtuoso se não tem o primeiro dia de aula, onde você aprende o nome dos acordes, aprende a falar o nome das notas, o seu dedo é travado e você fica fazendo aquele exercíciozinho no violão. O primeiro dia parece que não faz sentido. E a impressão que eu tenho é que às vezes a gente fica olhando a distância que tem que percorrer e não dá o primeiro passo para chegar no alvo. E por isso talvez uma igreja tão fraca em devoção, porque a gente fica olhando para os 5 talentos do outro e não desenvolve o 1 que o Senhor nos deu. Desprezamos os pequenos começos e a simplicidade da vida cristã e não entendemos que a vida com Deus não é uma corrida de 100 metros, mas é uma jornada de maratona, onde a gente precisa muito mais do que intensidade desenvolver constância. Eu não quero saber se você vai queimar esses 3 dias de evento, eu quero saber onde você vai estar daqui a 20 anos. Como você vai estar vivendo, qual é a qualidade de vida com Deus, qual é a qualidade de vida com Deus que a sua família tem. Isso é que eu quero saber. Se daqui a 20 anos você vai se tornar o gigante que Deus quer que você se torne. E eu não estou falando de fama apenas, eu estou falando de deixar um legado. Talvez você nunca seja famoso, talvez você nunca escreva um livro, talvez você nunca grave um CD, talvez você nunca pregue atrás de um púlpito, de um microfone, mas você pode deixar um legado para gerações e gerações. O mais importante é trabalhar em Deus para que você desenvolva uma herança que você possa deixar para as próximas gerações. Mas quando a gente olha para o grande, a gente pensa que o grande é impossível de ser alcançado, mas é porque a gente despreza os primeiros passos.
Então toda grande entrega começa com uma simples entrega. Frank Asbury, um grande pregador metodista, disse: simples obediência muda a história. Simples obediência pode mudar o mundo. E às vezes nós queremos, principalmente os jovens são tão emotivos e aí fazem aquele tipo de voto louco. Uma vez um rapaz, agora há pouco tempo, um rapaz falou comigo: eu quero fazer um voto de ficar 3 anos sem namorar. Eu falei: por que não faz de 6 meses? Você não sabe o que você está prometendo. Está fazendo voto de tolo. Calma. Vamos devagar. Faz de 6 meses. Quando estiver perto de acabar, renova. Vamos dar passos que as nossas pernas conseguem dar. Então é muito melhor começar pequeno e ser constante do que fazer grandes alianças que vão ser quebradas. Deus valoriza a sinceridade, ainda que a sua entrega seja pequena, ela tem um valor eterno na medida que você é fiel no pouco. Aleluia. Deus começa a liberar graça para te colocar em muito. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 4,7: filho, exercita-te na piedade. A palavra grega ali é gymnasio, que significa treina pequenos percursos, Timóteo, para que você corra uma longa carreira. Então, quando nós olhamos na Bíblia, quando fala de correr, tem a ver com vocação e chamado. Corra a carreira, corra a sua vocação, corra a carreira que está proposta. Mas antes de correr uma carreira, a gente precisa aprender a andar. E é isso que Paulo está falando, Timóteo: antes de correr, meu filho, ande. Não tenta correr a São Silvestre, começa a caminhar. E às vezes a gente quer correr. O jovem chega para mim: tem um chamado missionário, eu quero ir para as nações amanhã. Eu pergunto: quantas vezes você leu esse livro de capa a capa? Ah, pastor, nenhuma. Por acaso você tem desenvolvido uma vida regular de oração? Ainda não, pastor, ainda não. Eu digo para essa pessoa: a última coisa que a nação que você quer ir precisa é de você. Você vai dar trabalho lá, vai pedir arrego. Existe essa expressão aqui, arrego? Você vai pedir para sair, cara. Você não vai aguentar. Então a gente precisa trabalhar com pequenos passos. Aleluia. E um texto que me chama muita atenção e que nos dá exemplo disso está lá em João, capítulo 12. E a gente vai basear esse princípio na história de Maria de Betânia. O nome da minha filha é Maria, em homenagem a essa mulher, a essa jovenzinha, que tem muito a nos ensinar. A primeira coisa que você precisa considerar é que Maria feriu a memória de Deus. Amém. Glória a Então Deus. Judas era o cara que tirava o ombro. Ele diz: estou junto, estou nada. No versículo 9 também fala a respeito de um tipo de pessoa que tem dentro da igreja. São aqueles que foram lá não só por causa de Jesus. Dá uma lidinha no versículo, está assim no verso 9, vê se está assim na sua Bíblia. E quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas para ver Lázaro. Quem é Lázaro? Que a gente falou no início. Quem é Lázaro? Será que tem gente que vem na igreja não só por causa de Jesus, mas por causa do milagre? É só você olhar um pouco para a teologia das nossas músicas. Hoje eu vi um cantor que tinha 11 mil visualizações, eu fiquei assustado. A música só fala do homem, só fala do homem no centro, só fala do ego do homem, só fala do tipo, sabe? Todas as músicas estão falando só de resolver o problema do homem. Nós precisamos de uma igreja um pouco mais teocêntrica, que coloca Deus no centro de tudo aquilo que a gente faz, inclusive daquilo que a gente canta.
Porque aquilo que a gente canta é aquilo que a gente crê. E a gente está crendo em coisa que não é legal. Muita gente tem vindo à igreja, não só por causa de Jesus. Jesus não é o suficiente. Ele está buscando o coração de Deus, está buscando quem quer ser amigo dele. Eu não quero te usar, Deus. Quero ser seu amigo. Eu não quero trabalhar para você. Eu queria fazer com você. Eu não quero que você seja um meio para alcançar um fim, Jesus. Você é o fim. Porque em ti estão escondidas todas as coisas. Todo tesouro, toda sabedoria, toda riqueza, toda prosperidade. Aleluia, glória. Você é a minha prosperidade. Que eu sou corredeiro. Eu quero ser seu amigo, Jesus. Ele está procurando amigos. Amigos são pessoas que mudam a mente de Deus. Quando Moisés olhou o Senhor irado com Israel, e o Senhor disse: Moisés, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos matar esse povo rebelde, vamos começar um ministério a partir de eu e você. Não é Satanás, não é o demônio que está convidando Moisés para um ministério. É Deus que está falando: vamos montar um ministério, Moisés. O povo não quer nada. Moisés se levanta com um bom amigo, preocupado com a fama do seu amigo, e diz: espera aí, meu Senhor, o que as nações vão dizer? Que você é um Deus fraco, que arranca o povo do Egito para matar no deserto? O que as pessoas vão pensar de você, Deus? Aí Moisés apela, ele vai nas promessas. E Abraão, Deus, seu amigo? E Isaac? E Jacó, você prometeu que desse povo rebelde você iria fazer deles uma grande nação. Glória a Deus. Isso são orações ilegais, que a gente olha e fala assim: nossa, só acho que isso não está certo. Acho que isso é heresia, ele está fazendo Deus mudar. Peraí. O versículo termina dizendo que Deus se arrependeu. Como a gente tenta argumentar teologicamente um monte de coisa, mas o fato é: Moisés fez Deus mudar de ideia. Amigos podem fazer isso. Amigos fazem cessar a praga, a peste, o juízo. Eles entram na frente. Eles correm o risco porque eles confiam na amizade. Ele está procurando amigos. Glória. No versículo 11, outro tipo de pessoa é os que creem. Pessoas que vêm às nossas reuniões e veem um milagre. E o milagre se torna um testemunho para a fé deles. E eles se tornam pessoas nascidas de novo. No versículo 10, existem a contrapartida. São as pessoas que têm aqueles que vêm não só por causa de Jesus, atrás da bênção, mas tem aqueles que querem matar a bênção. São os religiosos. Os religiosos sempre estão tentando analisar como Deus deve ou não agir. Eu acho isso um pouco perigoso. Deus nunca vai fazer coisas que vão contra a Bíblia. Amém? Mas Ele vai fazer coisas que não estão na Bíblia. Que Ele disse que a gente ia fazer milagres maiores do que o que Ele fez, obras maiores.
que nem mesmo Jesus fez em seu ministério terreno. Então existem coisas que vão acontecer que não estão na Bíblia, mas essas coisas não se levantam contra o caráter de Deus. Um mês atrás a gente estava numa conferência lá no Liberdade. Eu estava terminando a minha pregação e tinha um colombiano maluco lá. E esse cara recebeu uma palavra do Senhor. Ele é um profeta, um cara que trabalha com rede apostólica na Colômbia. Ele estava lá com o Mike Barroco, um amigo nosso. E esse cara recebeu uma palavra. Eu estava falando sobre provisão para o movimento missionário. E ele recebeu uma palavra de Deus que ia aparecer dinheiro na carteira das pessoas. Esse é o tipo de palavra profética, de impressão, que tem tudo para dar muito errado. E eu sou o líder da casa. Deixa ou não deixa esse doido falar isso? Reunimos a equipe que estava trabalhando juntos, outros conferencistas. Falamos, beleza, vamos nos arriscar naquilo que ele está sentindo. Porque a gente quer viver o sobrenatural sem risco. Não tem como viver o sobrenatural. John Wimber dizia, fé se soletra risco. E ele começou a contar um testemunho dele de como apareceu dinheiro na carteira dele quando ele estava na Colômbia. Ele queria comprar uma comida para casa e não queria usar mais o cartão de crédito. E ele contou esse testemunho e depois ele orou. Orou por alguns minutos e pediu para que a gente conferisse nosso bolso, nossa carteira. E aí todo mundo conferiu e ficou aquela tensão. E eu na minha cabeça assim, vai dar errado, eu vou complicado. Põe a mão aqui, põe a mão dali, põe de lá, e o outro põe lá. Eu falei, meu Deus, aparece aqui e me salva. E vamos orar mais uma vez. E era difícil porque o cara era colombiano, cismou em falar inglês. E aí o Aldair traduzindo, o inglês dele misturado, nossa, uma confusão, quase que não dava para entender nada que ele falava. Mas eu sabia que a parada era aparecer dinheiro. Mas vamos orar de novo. E oramos. Eu peguei minha carteira. Quando eu abro a minha carteira, tem uma nota de 50 reais que não estava ali. Eu olhei de novo, falei, eu acho que eu estou inventando. Fechei, guardei, fiquei quieto. Falei, eu não vou falar para ninguém. Tirei de novo, chamei o Fábio Coelho, falei, querido, esse dinheiro não estava aqui. Falei, sério, cara. Chamei um, chamei outro, falei, eu não vou falar. Depois as pessoas começaram a ir para casa. Começou a aparecer dinheiro dentro das bolsas. Começou a aparecer dinheiro na conta. Começou a aparecer dinheiro em tudo quanto é lugar. Deus maravilhoso. Como que explica isso? E eu creio que a gente vai aumentar o nível de manifestação financeira milagrosa. Amém. No fim dos Aleluia. tempos, ele vai fazer sair água da rocha de novo. Amém. Glória a Deus. Os sinais que ele fez no Êxodo vão se repetir numa escala muito maior, não apenas sobre um povo, mas sobre toda a igreja ao redor da terra. Aleluia. Glória a Deus. Mas os religiosos, enquanto eu estava dando testemunho, senti o cheiro da incredulidade aqui nesse lugar. Os religiosos querem matar isso. Dinheiro aparecendo na carteira. Jesus fez dinheiro aparecer na boca do peixe. É muito pior. Tipo assim, vai ali pescar. Eu fui num lugar aqui que pesca o peixe para comer. Imagina, você pesca o peixe. Pega 100 reais aqui rapidinho. Obrigado, Senhor. E também João fala que tinha uma pessoa muito especial, a mais especial dessa igreja em Betânia, Maria, a quebradora de perfume.
Dizem os historiadores judeus que o perfume que Maria derrama sobre Jesus era uma herança paterna. Quando você lê o livro de Lucas, no capítulo 10, diz que a casa era de Marta. E isso não é muito normal dentro da cultura judaica. Quando falava sobre a casa de alguém, sempre se referia a um homem. Mas no caso, o pai dela tinha morrido e deixou para ela aquela casa de herança. A casa ficou de herança para Marta. E o perfume, que foi avaliado pelos estudiosos num perfume que tinha um valor de $20.000. E que ela juntou e guardou esse dinheiro, essa herança, durante muito tempo. Para poder quebrar diante do Senhor. Existem coisas que nós precisamos aprender com essa passagem. A primeira é que Maria rompe com uma barreira cultural da sua época, que era altamente inibidora. Diz os estudiosos que ela tinha 13 anos de idade nessa época. E ela estava numa reunião onde não era muito comum uma mulher, muito menos uma criança, adentrar dentro da sala com muitos homens. Havia um ambiente de hostilidade, havia um ambiente de repulsa para aquela atitude. Não era um ambiente confortável como o nosso, onde a gente chama as pessoas para vir à frente adorar e derramar, e mesmo assim às vezes a gente não consegue vir. Era um ambiente hostil. Ela rompe com uma barreira cultural onde uma mulher e uma menina não tinha muito espaço dentro daquela cultura. E quando ela rompe isso, ela pega a sua herança no valor de 20 mil, rompendo um ambiente hostil e derramando aquilo que ela tinha de supremo valor. E se não bastasse, ela pega o seu próprio cabelo. Pensa numa parte do corpo da mulher onde se gasta mais dinheiro. Mas não era um pezinho limpo que andava nas ruas asfaltadas de Jerusalém usando vans. Era aquele dedão enlameado, sabe o dedão que você anda de sandália o dia inteiro? Que pisa em bosta de camelo, que pisa em terra. Tanto é que esse era um serviço humilhante, onde um escravo, um servo, ficava na porta lavando os pés das pessoas para que pudessem entrar na casa. Ela usa sua dignidade, se humilhando, para derramar uma devoção extravagante diante do seu Deus. Aleluia. Aquilo afetou tanto o coração do Senhor que Ele disse: isso que você está fazendo vai ser contado para todas as gerações. O que é interessante é que os discípulos de Jesus cansaram de ouvir Jesus dizer: eu vou morrer na cruz, vou ser entregue nas mãos dos religiosos e vou ressuscitar no terceiro dia. Mas nenhum dos 12 apóstolos ungiu Jesus no seu sepultamento. Ela derramou uma adoração tão extravagante sobre o corpo do Senhor, que seria uma espécie de entrega que prepararia para o maior evento da história da humanidade, a saber, a morte e a ressurreição de Jesus. Nesses dias o Senhor está levantando pessoas e vai derramar uma adoração diante do Senhor, que vai preparar a terra para o maior evento da história da humanidade. Aleluia. A volta de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus volta para uma igreja que adora. Jesus volta para uma igreja que ora. Por isso que em Lucas 18, no finalzinho do versículo, ele disse: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Sim, ele achará fé na terra, porque ele vai encontrar um povo derramando perfume diante dele. Aleluia. Glória a Deus. Não apenas algum perfume, mas tudo aquilo que nós temos. Nós estamos armazenando uma herança para derramar essa herança diante do nosso Rei. Aleluia. Glória a Deus. O mundo olha para a nossa entrega e pensa que isso é um desperdício. Quando ele olha para a nossa entrega, ele sente um perfume. O que está acontecendo? A entrega dela está afetando toda a sala. Diz que o cheiro da entrega, o cheiro do derramamento e da adoração encheu a casa de uma fragrância. Aleluia. Quantas vezes nós vemos pessoas entregando ao Senhor e aquela entrega produz um cheiro, para alguns cheiros de vida, para outros cheiros de morte. E a sociedade olha para aquela pessoa que cursou medicina por 6 anos e agora ela quer quebrar o vaso dela no interior de Guiné-Bissau, servindo crianças órfãs.
Aleluia. Os familiares, a igreja, a sociedade diz: cara, que desperdício. Essa menina não podia estar ganhando grana. Mas ela decidiu marcar a memória de Jesus. Glória. Quando a gente olha para esse nível de entrega, a gente fica assustado. Uma das coisas que está conectado com o perfume de Maria é o martírio. Porque Paulo pega o exemplo de Maria e ele diz que ele também estava derramando a sua vida. Paulo pega a teologia do derramamento de perfume e diz que a vida dele estava sendo derramada como uma oferta de oblação. A entrega de Maria tem a ver com o martírio. É radical. E quando nós olhamos como geração para esse tipo de entrega, nós achamos que isso é exagerado e que é um fanatismo. Mas martírio é uma das coisas que o Senhor está levantando no meio dos jovens do Brasil. Uma geração inteira vai lavar as nações da terra com o seu próprio sangue, e isso vai ser um perfume diante do Senhor. E Ele está soprando graça no nosso coração para que isso seja feito de maneira que a gente zombe das tribulações. Aleluia. Glória a Porque Deus. todo aquele que entra no reino vai sofrer perseguição. É extravagante. Eu me lembro do Maicon falando do menininho que foi sequestrado pelo Estado Islâmico ano passado. E o ISIS começou a arrancar os dedos da mão do menino de 10 anos. Primeiro eles pegam você, colocam de frente para uma televisão e começam a passar vídeos de outros cristãos sendo assassinados, martirizados. Eles trabalham muito numa ideologia de terror. E depois eles começaram a arrancar os dedinhos. E aquele menino chorava para o pai e falava: fica firme, papai. Não negue o nosso amigo. Existe uma entrega que nunca foi feita, que precisa ser feita. Existe uma oração nunca orada que precisa ser orada. Existe uma dança nunca dançada que precisa ser dançada. Existe uma música que a gente nunca cantou. Como diz em Apocalipse 14, que aqueles homens aprenderam uma canção que ninguém podia aprender. Porque não é uma canção ensinada por homens. É uma canção ensinada pelo céu. E diz que eles seguiam o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro fosse. Eu te seguirei, Senhor. Nós estamos trabalhando como família para ver uma geração que vai dizer: eu seguirei o Cordeiro por onde quer que ele for. Se o Cordeiro for aos palácios, eu irei aos palácios. Se o Cordeiro for os empresários, eu irei. Se o Cordeiro for os artistas, eu irei. Se o Cordeiro for ao centro do Iraque, eu irei. Se o Cordeiro for às favelas, eu irei. Eu te seguirei por onde quer que você for. Aleluia. Glória. Maria fez aquilo que ninguém fez, por isso ouviu o que ninguém ouviu. Mas quando nós olhamos para isso, a gente fica um tanto quanto assustado com o tamanho da entrega. Mas uma grande entrega começa com uma simples entrega. Vamos comigo em Lucas 10. Aleluia. Glória. Eu oro para que o teu espírito agora
desperta o coração de jovens, velhos e crianças nesse lugar. Eu oro por um espírito de despertamento e eu repreendo nesse lugar o sono espiritual, a embriaguez espiritual, e eu oro por sobriedade espiritual, por atenção e foco espiritual. Deus maravilhoso. Prosseguindo de viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, sentava-se aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com esse serviço? Diga a ela que me ajude. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Diga comigo: uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Quando nós olhamos esse cenário, nós podemos encontrar duas reações: uma desfocada e uma focada. A questão é que as pessoas ficam discutindo a vida inteira, dizendo que nós criticamos demais Marta e que nós apelamos demais para a crítica a Marta, mas no caso, nessa passagem, ela estava errada. Porque todas as vezes que Jesus entra na casa, o melhor lugar que a gente precisa estar é aos seus pés. Amém. Não é trabalhando para Ele, mas é focando naquilo que Ele está querendo falar. Existe um momento que você trabalha, existe um momento de fazer, mas existe um momento que você precisa se assentar. E quando você escolhe isso, isso não vai ser retirado de você. As Escrituras dizem que Marta estava totalmente focada em fazer coisas para Deus. Versículo 40 diz: Marta, porém, estava tarefada com muito serviço. A palavra tarefada ali é a palavra perispal, grega, que significa uma pessoa que anda em círculos sem ter para onde ir. A questão é que, se você olhar o versículo, com o que Marta estava ocupada andando em círculos? Com muito serviço. A palavra serviço aqui é a mesma palavra para diaconia ou ministério. Marta não estava servindo a Satanás, não estava servindo a outros deuses, ela estava servindo a Jesus, andando em círculo sem saber para onde ir. Eu vejo, infelizmente, muitos líderes assim, que não tem uma direção, que não tem uma visão, que não sabem para onde tem que ir. Estão andando em círculos, fazendo a obra para Deus, sem se assentar para poder ouvir como andar em forma linear com Deus. Glória. Diz também que Marta estava ansiosa e preocupada com muitas coisas. A palavra preocupada e ansiosa é a palavra turbazo, que significa uma mente estressada e uma mente dividida. Quantas pessoas nós conhecemos que não conseguem se assentar aos pés do Senhor, porque a sua mente está dividida e ao mesmo tempo estressada, movida pelo estilo de vida de preocupação que a nossa sociedade muito alimenta. Nos nossos dias é antiético não estar preocupado, e é algo louvável estar preocupado. Uma pessoa despreocupada é uma pessoa que não tem o que fazer, porque a nossa sociedade é movida pela urgência daquelas coisas que tem que mover o nosso coração, como, por exemplo, se ocupar antes do tempo com uma dívida. Você tem uma conta para pagar, e antes que essa conta vença, você já está pensando como vai fazer para pagar. Você se ocupa antes do tempo, e aí você começa a fazer um monte de coisa para Deus, para que Deus solucione aquele problema. Você anda em círculos, mas na verdade o que você deveria fazer? Se assentar e falar: Senhor, fala comigo para que eu saia dessa situação. Qual é a sua estratégia? Como organizar, como o William falou, como organizar o meu dinheiro, como ter um coração mais generoso. Eu quero ouvir a sua voz para que eu saia desse cativeiro. Glória. Mas a gente se ocupa antes do tempo e acha que o fato de se preocupar vai fazer com que você resolva, mas não vai. As pessoas ligam para sua casa, a primeira coisa que elas falam: eu sei que você deve estar muito ocupado, porque o status está ocupado. E se eu falar para ela que eu não estou, eu até me sinto mal.
Porque eu deveria estar. Ou é só eu que sinto isso? Eu quero dizer, não, eu só quero ficar em casa hoje na minha rede. Os místicos tinham uma expressão linda que era o ócio santo. É quando você descansa a alma e a mente para poder ouvir o Espírito. Porque se você está estressado e cansado, sua espiritualidade vai de mal a pior. Ninguém consegue ouvir Deus. Por isso que em retiros espirituais, quando você tira 3 dias, 4 dias para o retiro, eu digo não é retiro de carnaval, é retiro espiritual mesmo, onde você leva só a Bíblia. E você vai para uma chácara, um sítio. O primeiro dia do retiro é para dormir até 2 da tarde. Porque dormir é espiritual. Jacó recebeu a revelação como? Dormindo. Tem que dormir, tem que desestressar, desacelerar. Porque a gente está sempre agitado, achando que Deus está em busca de produtividade. Então a gente está sempre preocupado com a nossa mente dividida. Você está no seu devocional, está pensando no bolo de chocolate na geladeira. Está no devocional, você está pensando na conta que você tem que pagar daqui a 2 meses. Não é assim? Mas a Bíblia diz que Maria fez uma coisa. Se assentou aos pés de Jesus e ouvia sua palavra. A palavra ouvia, grega aqui, significa ouvir com os ouvidos da mente. E a palavra é logos, que é a palavra escrita. Muita gente quer ter revelação, mas não quer ler o livro, não quer ler o logos. O que Maria fez é simples, todo mundo pode fazer. Senta no seu quarto, abre a sua Bíblia e come a palavra. Como eu tenho prazer na sua lei, Senhor. Não se sabe ao certo o que Jesus conversou com ela. Não tem nada escrito. Digo eu, não o Senhor. Creio que Jesus conversou com Maria a respeito da cruz. Creio que Jesus comentou alguma coisa com ela sobre a sua morte e sua ressurreição. E naquela hora ela teve a sacada: eu vou ungir o meu amigo. Eu vou pegar a minha herança e vou derramar sobre ele para o seu sepultamento. Jesus disse o seguinte: Maria, você escolheu boa parte. A palavra boa parte é grego ágatos, que significa algo bom que produz fruto. Escolher se sentar aos pés de Jesus é mais frutífero do que tentar trabalhar para Jesus. A maioria da igreja pensa que oração e leitura da Bíblia é uma coisa passiva. Não é trabalho. E aí a gente tem um monte de expressões que não tem nada a ver com as escrituras, como existe orar mais ação. Já viu isso? Oração é orar mais ação. Então no caso está errado, porque orar já é ação em si. Aí tem um monte de outras palavras muito bonitas. Deus escolheu ser amado no próximo. Que bela poesia. No caso está errado. Deus escolheu ser amado em Cristo Jesus. O segundo mandamento não é vivido sem o primeiro. O primeiro é que te impulsiona para o segundo. A gente acha que é o segundo que leva a viver o primeiro. E aí o cara fala: dar comida aos pobres é adoração. No caso está errado. Não é, bíblico. São coisas bonitas, porque a gente sempre está colocando o homem no centro e as necessidades no centro, ao invés de escolher sentar aos pés de Jesus e gastar tempo no ócio santo. Desliga o seu telefone, desliga o seu celular, desliga a televisão, e agora você entra no quarto e você vai ler a sua Bíblia, e você vai devotar o seu coração para treinar o seu ouvido para ouvir a sua voz. Aleluia. Nesse lugar de simplicidade, talvez comece com 15 minutos por dia. Eu não estou falando para você ficar 6 horas orando. Eu estou falando de 15 minutos.
Se você é uma mãe com um bebê pequeno, talvez você tenha que fazer isso uma vez na semana. Está amamentando, é correria, dona de casa. Separa espaço vazio para ele. Um dia da sua semana, que você vai separar meia hora e você vai se assentar. Mas pastor, mas meia hora é muito pouco. Não é muito pouco para quem não faz nem 5 minutos. E você se assenta em simplicidade. E ele vai derramando revelação no seu coração. E ele vai derramando revelação no seu coração. E você vai armazenando a sua herança para chegar aquele grande dia em que você vai fazer uma entrega radical. Aleluia. Aonde você vai sair da simples devoção para uma extrema devoção. Deus está te chamando não para entregar toda a sua vida para Ele, mas para você entregar a sua segunda-feira. Aí a terça entrega de novo. Aí a quarta faz isso de novo. Aí quinta repete. E aí sexta de novo. Entregue um dia de cada vez a Ele, se assentando aos seus pés, deixando que Ele nutra as suas emoções com grande herança. Porque um dia a herança que Ele mesmo te deu, você vai devolver para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Faz sentido para vocês isso? Eu estou convidando vocês para ter um estilo de vida de amizade com Jesus. Amizade é algo que se constrói, não é algo que se monta. Tem a ver com um pouco de cada vez. Devagar. Devagar e sempre. Devagar e constante. Então nessa noite eu quero orar por você que quer ser uma Maria, que escolhe se assentar aos pés de Jesus. Agora não sou eu que oro por você, é entre você e Ele. São suas decisões. Não importa.
Pai, nós somos gratos a Ti por esses dias que o Senhor preparou para nós. Somos gratos a Ti porque hoje, Senhor, mais uma vez nós nos reunimos e não existe placa nenhuma nesse lugar, existe a Tua igreja. Obrigado, Pai, porque nós nos deliciamos, Senhor, na Tua presença, na Tua palavra, Pai. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, que tudo que você tem para nós é sempre o melhor. Amém, amém. Que você saia daqui nessa noite, que você guarde todas essas palavras de coração, porque foi algo de Deus para a tua vida. O Senhor preparou todos esses momentos para você. Amém. Se você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. O Senhor é bom, Ele é bom. Os seus